Lázaro não passa nenhuma segurança, vai cair na segunda derrota do Brasileiro. Eu acho que é um técnico que tem ainda seríssimas limitações, ainda nem o preparo para pegar uma bucha desse tamanho como o Corinthians. E o São Paulo perdeu do Corinthians 2-1. Quesada, os Corinthians do primeiro tempo foi, ó, letal, como vocês gostam de dizer. Foi letal, foi cirúrgico. O Corinthians tinha feito 2 ataques no primeiro tempo e nos 2 ataques ele chegou até o gol. A proposta do Corinthians era justamente tentar tirar a velocidade do São Paulo, cozinhar o jogo, deixar o São Paulo mais tempo com a bola. Inclusive o São Paulo ficou muito mais tempo com a bola. Chegou a 57% de posse de bola, né, na média geral do jogo. São Paulo trocou mais de 600 passes. O jogo inteiro? Nossa Senhora. Jogo inteiro, pô. Mais um pouquinho, chegava a seleção da Espanha na Copa de 2022. Mas que legal, né? Que essa Não, né? É isso. Não adianta você também ter... Mas aí é que tá. Por que trocou muito passe? Porque tinha dificuldade para furar o bloqueio do Corinthians pelo meio. Mas nas pontas... o São Paulo teve um bom espaço para jogar. Começou insistindo muito em cima do Fábio Santos. Inclusive, os 2 primeiros lances de maior perigo foram com o David, né? Sim, o Nestor. E o Nestor, e do outro lado também em cima do Fagner. Porque são 2 jogadores que não aguentam, mas não suportam mais o ritmo, né, do futebol nos 90 minutos. E aí tiveram o apoio do Renato Augusto para marcar. Olha o Renato Augusto taticamente como é, né? Ajudando o Fábio Santos na marcação de um lado e o Adson ajudando na marcação do outro lado. Agora, quando uma retranca desgraçada. Mas aí é que tá. Ao mesmo tempo em que a gente faz a crítica, porque eles já estão com uma certa idade, quando eles vão pro ataque, eles são muito bons. A qualidade desses caras para atacar é um negócio absurdo. E foi assim que o Corinthians conseguiu chegar ao primeiro gol. Renato lança o Fagner cruza pro Adson, gol. Na hora, esse aqui me mandou uma mensagem. O que ele falou? Impedido. Ó, o Fagner impedido. Não. Ó, o Fagner, chama o VAR, ele falou. Eu tava vendo esse jogo... Tava totalmente... Eu achei, a olho nu, que tava em posição legal. Eu tava vendo esse jogo com um amigo num boteco. A gente tava vendo o jogo no boteco. Você tava secando o jogo, Não, é ao isso? contrário, eu tava tranquilo, assistindo ao jogo. Você queria que tivesse algum vencedor? Quem... Jogasse melhor. Jogasse melhor, exatamente. Claro, normal. Não, tô falando sério. E aí, mas assim, agora falando sério... Você teria ficado feliz com esse resultado? Pra mim, pouco importa, entendeu? Não? Vocês querem qual visão? Clubística ou jornalística? Clubística. Que se dane, o meu já aconteceu no final de semana, no sábado. Jornalística, que vence o melhor pra gente. O seu aconteceu, é? Sim, no final de semana eu fiquei muito tranquilo. Agora, já você pediu a visão clubística da coisa, não tenho restrição nenhuma me falar. Agora, a visão normal da história é a seguinte... O cara tem um canal para 1 milhão de pessoas para atender um time, a gente não sabe. Lá a gente sabe. O cara é um sucesso. Deixa eu só falar sério agora, antes de vocês ficarem zoando. Na hora que teve o lance do gol, que já chamou o VAR, eu olhei pro meu amigo, que a gente teve a mesma sensação, olhando e falou assim, pra que VAR? Era muito claro que a jogada era legal. Muito claro. E ficou, ó... Foram 3 minutos não, isso que eu não entendo. Óbvio, cara. Você que era um telespectador com seu amigo, eu tava no estádio... E eu não sou nenhum fazendo gênio. Jogo. Você no estádio, qual a sensação? Linha. Só que assim, a gente não tem o segundo monitor, o terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º, os 20 monitores. Os caras têm os 20 monitores. Então, só um que já mostra, ali, sem precisar passar a linha. Aí é o jogo do Palmeiras e Flamengo, viu, gente? Nós estamos falando de Corinthians e São Paulo, gente. Isso, Corinthians e São Paulo, ali só numa imagem, aquela imagem que pega a lateral, bandeirinha de uma lateral para outra, você já vê que o Fagner está em completa condição. E o segundo gol também não teve problema nenhum. Orejuela, eu não sei por que o Rogério Ceni escalou. O Facincani me manda mensagem do mesmo jeito. Mandou também. Falta do Roger Guedes. Não, o Roger Guedes foi para cima. Ele tinha a marcação dos 2 zagueiros do São Paulo que deram bote errado, porque um tem que ir para a jogada e o outro esperar. E aí ele cruza pro Adson marcar o segundo gol. Esse foi o primeiro tempo, né? O Corinthians cirúrgico. Orejuela. Então, mas a gente falou antes, ô Facinca. A gente falou antes aqui. Orejuela. Por que escalou Orejuela?
Orejuela. É isso. Aí, mas ele não tem outro lateral direito. Não, mas isso daí a Aí gente vai... botou lá, a teve que gente vai botar o discutir Caio isso. Paulista todo Quesada, manco. só mais uma palavra pra Aí, te ó, deixar olha aí, ligado. Olha o lance, olha aí ó. o lance do Ó. gol, do primeiro gol Isso do é Adson. normal. Imagens ali cedidas pela TV Globo, muito obrigado. Obrigado, A enfiada de bola do Renato Augusto algo de... Essa imagem não é a melhor imagem Pra pra ver o gente impedimento. Ó, mas- da linha do impedimento. Mas eu tinha essa imagem, porque eu tava para trás aqui, né? Eu tava Sim. na cabine, mas mais pro lado do São Paulo. Ali na hora, inclusive com o Silva Júnior gritou o gol e o Bandeirinha levantou, né? A bandeirinha falando, olha, né? O gol tá invalidado. Aí o VAR foi usado. Só que demorou muito, Flavinho. 3 minutos e pouco para definir Demorou, esse lance. demorou. Acho que é muito tempo para se definir aí uma jogada como essa. Pelo menos uma coisa positiva dessa consulta ao VAR foi que os jogadores se comportaram com alguma civilidade. Ok. O árbitro foi o Rafael Claus, não é isso? Isso, Rafael árbitro Claus, né? de Copa do Mundo. Então, assim, houve um comportamento um pouco mais tranquilo na espera do resultado. E o lance normal, A né? gente tem as sonoras que você e os vídeos que você vai Temos chamar sim, já. temos Só para concluir. Aí no segundo tempo, Facinca, o que o Corinthians fez? O Corinthians se retraiu, você viu o jogo, né? Sim. Se retraiu. Eu até dizia, é uma proposta inteligente naquele determinado momento na volta para o segundo tempo. Porque o São Paulo vai partir para cima e você usa o quê? Qual expediente que você usa? A velocidade para conseguir chegar ao terceiro gol. Só que o Corinthians parece que não estava afim de chegar ao terceiro gol. Tanto é que durante três lances durante o jogo, o Renato pega a bola e, em vez de ele dar sequência à jogada, o que ele faz? Ele dá o corpo Chama a falta. para receber a falta. Ou seja, mas para o ganhar um Renato não segundo tem aqui, um intensidade, segundo né? lá, É tal. normal. Não, mas poderia ter feito coisa melhor, porque o Adson estava em campo. Joga na velocidade do Adson, joga na velocidade do Fagner, aproveita o Yuri Alberto, que fez uma partida de razoável para baixo ontem. Então, Esse aí é o segundo gol que a gente tá vendo, o segundo Exato. gol do Adson, o cruzamento do Roger Guedes, esse foi o lance do erro do Orejuela, que vai pro ataque, Gente. não volta, e aí estoura justamente na dupla de zaga, né? Primeiro o Alan Franco, que dá o bote errado, e depois o Arboleda, que não consegue segurar o Roger Guedes. Tá aí, ó. E a bola vai precisamente entre o goleiro... E aí no segundo Roger tempo só Guedes é deu muito São bom Paulo. jogador. Só deu São Paulo. São Paulo foi pra cima com o Luciano já em campo, né? E aí conseguiu chegar ao primeiro gol. Quase faz o segundo, teve uma bola na trave do Mendes e o Luciano também no finalzinho quase empata o jogo. Ou seja, o tiro saiu pela culatra, né? O Corinthians queria segurar o resultado, ficou muito retraído e por pouco o São Paulo não empata o jogo. São no Paulo Morumbi. merecia empatar, ô Facicani? Aí o gol do Luciano. Aí, Pelo segundo tempo, sim. Pelo primeiro tempo, não merecia ganhar o jogo. Né? Então, assim, você divide a partida, claro, no contexto geral, na média, o resultado foi justo, porque o primeiro tempo no São Paulo foi inoperante. O segundo tempo, claro, o Corinthians cansa, o São Paulo vai para cima. Agora, o São Paulo tem problemas crônicos na armação de jogadas. Segundo ponto, o Rogério, ele depois até fala em entrevista sobre as não convocações de novo para o jogo do Gabriel Neves e do Galopo, que me chamam muito a atenção. Muita atenção. O Galopo na quinta-feira, o melhor em campo contra a Portuguesa e hoje não pisa em campo. Nem Diante do relacionado, Corinthians, né? Nem relacionado. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de critério. Isso aí arrebenta elenco. Isso expõe fragilidades e faltas de critério e transparência do técnico. Falta de convicção, falta de montagem. Então o Rogério tem que ser cobrado severamente, duramente por isso. Tá? Olha. Segundo ponto, o time do São Paulo, com insistências que o Rogério tem em campo, né? Pablo Maia, Nestor, é um time que ele é pouco combativo nessa fase defensiva, ou seja, é um São Paulo que ele não agride, e é um São Paulo que também não cria. Se não mudar esse tipo de característica, esquece, Quesada. O São Paulo pode ter jogos esporádicos, mas não vai conseguir, diante de adversários melhores, se tornar uma equipe competitiva. Facicani, uma coisa que a gente discutiu ontem, eu e o Quesada na live, na nossa live pós-jogo, né, no Placar ao Vivo, por que é que tem técnico que parece que faz questão de escalar o time mal para com as substituições o time melhorar? Por que já não começa direto com o time bem montado? Por exemplo, a questão do Luciano me parece tão óbvia que ele tem de ir para o jogo. Como atacante. Sim. Não como meia. E você viu como ele fez, como atacante, o que ele fez claro. ontem? Ele quase empatou o jogo. O Galopo, nós vamos ouvir o Rogério daqui a pouquinho falando sobre isso. É inexplicável. O cara vem de 2 gols jogando fora da posição,
Uma partida que o São Paulo jogou muito bem. Tudo bem, o adversário era Portuguesa, no time mais fraco e tal. Mas, sabe, foi lá, ganhou o jogo, fez 2 gols. E ele nem relaciona... A explicação de ontem é o seguinte, só pode escalar 5 estrangeiros. Sim, mas tira outro. Então ele colocou Orejuela, porque os 2 laterais direitos do São Paulo, eles não podem jogar. O Rafinha e o Igor Vinícius. Então, aquela história que o Mário Sérgio falava pra gente. Você tem um jogador ruim no elenco, uma hora você vai precisar jogar com ele. Vai precisar Mas eu tenho uma crítica nessa linha do que o Facincani está dizendo aí. Eu teria iniciado o jogo com o Caio Paulista naquele setor. Ou o Lisiero. Já que o Lisiero pode ser improvisado na esquerda, ele também pode ser improvisado na direita. E o Caio Paulista ontem entrou, inclusive, no lugar do Orejuela no segundo tempo. Aí o que eu quero dizer com isso? Ontem não era o jogo para o Mendes. Tem um negócio no futebol, uma velha máxima, que é o seguinte: o jogador, quando está pedindo passagem, até para não arrebentar essa disputa interna que é tão sadia, você tem que escalar o cara. O Galopo, ele é o artilheiro do São Paulo com 3 gols, sem ser o centroavante. Sim. Então esse cara, algum tipo de qualidade ele tem. Bom, ele não é o centroavante, certo, Facinca? Não, nem Mas deve. no meio-campo, lá no Banfield, ele era um volante e meia. Sim. Ele é um cara de marcação, mas ele é um cara que tem qualidade para conduzir essa bola. Você pode soltá-lo mais à frente. Então você poderia ter escalado ontem, por exemplo, Pablo Maia ou Nestor, Mendes e o Galopo no meio-campo. Claro. E o Caio Paulista no lugar do Orejuela. Aí você manteria essa ideia dos 5 estrangeiros. Os outros estrangeiros, Arboleda, Alan Franco e o Arboleda. E o Mendes que jogou o Arboleda, também. eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente com uma benevolência com esse jogador que é inexplicável. Eu acho um zagueiro estabanado. Um zagueiro que se posiciona mal. Ele é rápido e bom no jogo aéreo. Ponto. Mas defensivamente ele tem sérios problemas. Sérios. Inúmeras vezes é só querer enxergar que o Arboleda, invariavelmente, jogo sim, jogo não, falha e falha grave. E na quinta-feira o São Paulo teve um suspiro, mas foi contra a Portuguesa, não interessa, mas é um suspiro de que existe uma solução para o miolo de zaga do São Paulo. O Beraldo é um bom jogador, jovem. O Alan Franco, todo mundo sabe que vai dispensar a apresentação, esse cara chegou para tomar conta do setor. E o São Paulo se reequilibrar nesse posicionamento. O Arboleda, toda hora, ele sai da posição, ele tá mal colocado. O gol que o São Paulo toma, de novo, com o Arboleda bagunçado. Passe errado, Passe errado, é um errada. jogador muito limitado. Eu não entendo, sinceramente, olha aqui, a gente cansou de ver zagueiro ruim ou zagueiro muito bom. Mas eu não entendo a mídia e o marketing que faz em cima desse equatoriano. Ele é limitado. Ele, para mim, é um dos grandes problemas que o São Paulo tem em campo quando a equipe precisa de segurança e ele justamente passa o contrário. Falou da mídia com você aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca falei na vida do Arboleda. Jamais citei o Arboleda. Aliás, ontem ele quase fez um gol de cabeça, hein? Agora, deu uma triscadinha na trave. Eu concordo com tudo que o Facinca falou. Agora, é bom dizer que no início desse ano, o jogo ontem realmente... O Alan Franco também não fez uma grande partida. Ontem o Alan Franco foi para cima do Roger e o Roger ganhou facilmente do Alan Franco ali na disputa pela lateral. Mas no início da competição com Ferrarese e Arboleda, os dois estavam se portando muito bem. É claro que o nível de confronto é outro, né? Você está falando de Ferroviária, Ituano. Contra o Palmeiras os caras foram bem. Contra o Palmeiras, esse Palmeiras que fez 4 aí no Flamengo... Fez nenhum no São Paulo. Não fez nenhum no São Paulo. Então, ele também, pedir que ele atacar, mas se segura. Eu concordo com você. Para o tamanho do São Paulo, o São Paulo precisa ter jogadores com uma qualidade maior. E o São Paulo entrou numa vibe nos últimos tempos aí, Flavinho, eu sei que você vai chamar os vídeos. Entrou numa vibe que é a seguinte, o cara de fora é melhor. Ou seja, Orejuela veio, Facinca, já não aprovou. Aí ele foi emprestado pro Cruzeiro. Não jogou nada. Grêmio, foi pior ainda. Depois do Atlético Paranaense, também não. Não ele jogou em tudo quanto é lugar e não jogou nada. Ele é muito então fraco. ontem tem que colocar na conta do seu Rogério Ceni o seguinte, o Rogério já sabe quem é Orejuela. O torcedor do São Paulo não é bobo. Já sabia que ele ia fazer lambança. Então, não escala o jogador, improvisa. Já que ele está improvisando o Galopo na vaga do Caleri, improvisa qualquer outro jogador com o mínimo de senso defensivo para ficar na marcação. E escala o Galopo e o Luciano. Ontem ele não deixou o Galopo no banco, sequer no banco, e o Luciano
como opção para segundo tempo. Cara, isso E outra, é negócio, uma coisa se o absurda. Lisieiro não tem nenhuma condição de participar do projeto do São Paulo nessa temporada... Libera, não chama pro banco. Porque se você tem um time que precisa de meio campo, que precisa mudar o jogo, seja no lado esquerdo da ala... Lado esquerdo da ala é complicado. Seja como ala esquerdo, seja como um meia pela esquerda ou um cara mais centralizado, ele faz essas funções, tá? Em nenhum momento ele pisou em campo. Não tem pisado. Lisieiro entrou contra quem, Quesada? Entrou num jogo, mas no segundo tempo. Sim. Ou seja, se ontem o São Paulo precisava justamente de criação, de um cara para ter um pouquinho de lucidez, ele tem essa característica. Se ele é um gênio ou não, vamos tentar ver de novo nessa minutagem que o cara precisa no chamar o tempo ao tempo. Já que o São Paulo não contratou um cara para a posição e ele voltou por algum motivo. Tá? Se voltou por algum motivo, tem que utilizar. Se não quer utilizar, libera o jogador. Mas não leva para o banco e não usa. Porque o São Paulo ontem precisou de um cara para essa característica que não aconteceu. Então o Rogério muito mal na leitura, muito mal nessa gestão. A gestão de grupo do São Paulo com o Rogério é uma gestão complicada. É uma gestão de um técnico que ora tem um direcionamento, radicalmente muda para outro. E aí, por isso que aqui no chat, Leandro Quesada, Flávio Gomes e todo mundo pergunta a respeito disso, né? O Zé Carniça, quem cai primeiro? Ceni ou o Odair Helma, que tá com muitos problemas no Santos, né? O Ceni não cai. Aí o Davi Esbriçal, o São Paulo tá se reestruturando, Quesada. Alivia aí, meu. O São Paulo tá se reestruturando há 10 anos, é isso? Não, veja... Faz 10 anos que essa estrutura não acontece. Quem falou aí? O Davi Esbriça. Ô, Davi, não é a questão de aliviar, afinar ou não, passar o pano. Nós estamos falando aquilo que aconteceu. O Corinthians venceu e a gente está fazendo algumas críticas. Já vamos falar um pouco mais do Corinthians. Algumas críticas ao comportamento do time ontem. O analista tem que ser cri-cri e ver todos os lados, os bons e ruins. O São Paulo chegou ontem com um ponto à frente do Corinthians em termos de resposta em início de temporada. Por quê? Vinha de uma vitória de 4-1 em cima da Portuguesa, virou um jogo contra a Ferroviária, foi melhor que o Ituano na estreia do campeonato, mas parou no Paulino, no bom goleiro do Ituano. Né? Então, coisas legais. Empatou com o Palmeiras, não deixou o Palmeiras jogar. Isso tem um valor muito grande. Esse Palmeiras que é campeão da Supercopa, enfiando 4 no microfone Flamengo. Aqui mais perto da sua boca. Enfiando 4 no Flamengo. Então, quer dizer, tem coisas positivas, mas a gente também está linkando as coisas negativas. E algumas delas, quais são? Luciano é atacante. Ontem o Luciano fez 3 jogadas de centroavante. Então, é o seguinte... Se não pode mexer com o David e o Rato, então você tira o Caleri. O Luciano não pode ficar fora do time. Não vai mexer com o Luciano, ok. Mas tem uma forma de acertar. Com o Caleri. Não vai mexer com o Caleri. Tem uma forma de acertar esse time. Você coloca o Rato centralizado, onde o Luciano vem jogando. O Luciano... Aí se arrebenta de ver o Então, mas é o único jeito. Não, ele fecha pro meio. Não, Quesada, uma coisa é o cara sair da ponta... Então tira o Rato. Não, você tem que pensar. O que eu tô dizendo é o seguinte... Hoje você escalaria Rato ou Luciano no time? Luciano como atacante. Não, você tem opção. Você tem que escolher Rato ou Luciano no time. Luciano. Então pronto, porque não vai mexer com o Caleri e não vai mexer com o David. Entendeu? Então, assim, você faz o esquema, só que você precisa... É que eu tô pensando em não mexer com os dois. Aí eu prefiro mais o Rato centralizado e o Luciano aberto. O Wellington Rato entrando mais na área. Mas ele tem jogado centralizado. Ele vem muito pro meio centralizado. Por isso que tá bagunçado. Por isso que tá bagunçado, porque não é da natureza dele, entendeu? Tem jogador que não dá pra você prendê-lo numa faixa do campo, porque não é ele é um jogador de velocidade, de aceleração de jogo. Se você trava ele por dentro, acabou. Ele não pensa jogo, né? É um velocista. Enfim... E as pessoas participando aqui com a gente, ó, o Mauro GDJ, legal, Mauro. O São Paulo deixou o Renato Augusto sozinho, o melhor jogador a armar o jogo, o erro básico, o Márcio Dias conosco também, o Vandinho Santos, o Rogério tem o ego muito grande, mesmo na derrota, ele tem que ser o mais cobrado e falado. O Márcio Dias disse que o São Paulo jogou bem e que só perdeu por 2 falhas. Que precisa finalizar mais e parar de querer toda hora infiltração. Márcio, mas se não infiltrar, não ganha jogo. A questão não é infiltrar, a questão é mal montagem do time, má formação tática. Não é infiltrar, é chuveirinho na área. Má colocação de atleta dentro de campo. São Paulo é um time que cruza muito, um dos times que mais cruzam. Não, erradíssimo. Cláudio Paiva, muito obrigado, diz que o campeonato está muito engraçado. Olavo Ito com a gente também, o Diego Borges, Matheus Colabianchi, o Marcelo Almeida... Enfim, então, as pessoas
comentando sobre São o clássico. paulinos hoje. também de cabeça inchada, como diziam antigamente. Vamos ouvir pela ordem, o primeiro Fernando Lázaro, que vai falar sobre o recuo do time ontem, que apesar da vitória, né, o segundo tempo foi todo de pressão do São Paulo. No final das finalizações ali, a gente tinha um número que quando eu anotei pela última vez, estava 18-3 para o São Paulo. De deve ter chutes, acabado, em Chegou a finalizações, 19 né? depois, de E no chutes a gol deu 7-2. 7-3. Porque o Corinthians fez os 2 gols e depois ficou esperando o São Paulo. Vamos ouvir então o Fernando Lázaro. Bota aí. Boa noite, Belo. É um contexto, né, que a gente não pode fugir do contexto do jogo, né, de um resultado, enfim. E eu acredito assim, a gente, com o placar que tínhamos, entendíamos que conseguiríamos ter boas possibilidades e erramos um pouco nas possibilidades de transição que nós tivemos, campo aberto, um detalhe ou outro que poderíamos ter construído melhor um segundo tempo para não ter que ficar nessa parte final, né, tão justo ali, mas aí faz parte, não conseguiu fazer o que tinha que fazer ali num certo momento de encaixar bem um contra-ataque, de circular melhor a bola, o adversário vai é claro, dentro da sua casa, enfim, buscando o resultado, colocando mais jogadores à frente, colocando mais bolas na área, finalizando de fora, natural, e o resultado vai conduzindo um pouco o ritmo desse jogo também, né, o passar do tempo, tudo, mas soubemos nos defender, estar compacto, jogar o jogo que se desenhou, e isso é muito importante também. Temos que saber jogar bem com a bola quando estamos bem no jogo e encaixando, e quando não estamos, temos que saber também atuar dessa forma. Calando a boca do Felipe Facincani, Nossa, mas claro assim, que não. de um jeito que assim, eu levantaria e ia embora, se eu fosse você. Mas eu não vou dar essa sugestão. Eu adorei a resposta dele, né? Que ele falou tanta coisa. Olha, a gente tem que jogar bem sem bola, tem que saber se defender, como tem que saber atacar. Puxa vida, jura por Deus. Mas se Nossa, fala é porque gente. fala, se não fala é porque não fala. Pera um pouquinho. É que, bom, deixa. Vai. Fala, Quesada, analise, Vai. por favor, Nossa o Fernando Senhora. Lázaro, que ontem... Ele estava com uma camiseta por baixo escrito chupa Facincani. Eu sei que tá. Não, gente, a gente tem que entender que essa vitória do Corinthians, foi uma vitória com autoridade, mesmo com todos os problemas do segundo tempo, com o São Paulo tentando encaixotar o Corinthians, muito porque o Corinthians também deixou o São Paulo jogar, né? Falar, vou ficar esperando aqui, vamos esperar dar os 45 minutos, o jogo foi até os 54, inclusive, né? E o Corinthians suportou e levou a vitória para o Parque São Jorge. Agora, no segundo tempo, ele muda muito o time, né? Ele tira o Watson, coloca o Romero, ele tira o Renato Romero estava jogando atrás do Fagner. Tira o Yuri. Sublateral porque é o direito. assistente da lateral, como o Watson fez também. A volta do carilismo. Mais ou menos isso. Exatamente. Mas funcionou, Facinho. Que funciona. É a E eu não forma. condeno. É a forma de jogar. O Palmeiras também tem os assessores lá de. O Scarpa era um assessor de lateral também. Sim. Então é isso. O Flamengo acho. também tem os deles, entendeu? É isso. Futebol é igual Agora, a engenharia, tem não que- se começa uma casa pelo telhado, pela base. Você tem que você tem que jogar com as armas que você tem. Agora, o que aconteceu ontem, para não esticar muito, o Corinthians não tem banco. Essa é a verdade. Você tem que ter jogador de 24 a 26 anos, com uma certa rodagem, com uma certa experiência para vaga do Fagner, para vaga do Fábio, para vaga do Renato, para vaga dos dois zagueiros. O Corinthians não tem isso. Os jogadores que o Corinthians tem não têm a qualidade. Por exemplo, o Bruno Mendes não tem a qualidade para ser o titular. Vamos jogar na mão do Bruno Mendes para ser o titular da zaga. Não tem essa qualidade, porque é um jogador que tem 24 anos. Não evolui. Né? E tem outros tantos no elenco que não conseguem evoluir. Agora, por exemplo, ontem Rony. Rony fez uma partidaça, queimou minha língua. O Rony ia ser mandado embora do Corinthians nesse ano, o Lázaro falou, não, O segura. Rony é melhor que o Cantillo, mas anos-luz, mesmo sendo o Rony. Outra coisa, tá, mas eu acho Entendeu? que o Corinthians poderia ter, mas como o Corinthians não tem dinheiro, tem que ir com o Rony. O Rony fez uma partidaça ontem, liberando o Duqueiroz para ficar fazendo mais o papel do Maicon, por exemplo, quando o Maicon tem mais liberdade para ser o segundo volante, ou fazendo o que o Renato Augusto realiza lá na esquerda. Então, quer dizer, os problemas estão aparecendo. Ontem não pôde contar com o Fausto, o Maicon, o Cantillo. Eu não vou falar, não vou colocar nessa análise, porque o Cantillo, para mim, não é por favor, reforço. se poupa. Mas o Rony entrou
e fez um grande papel. Pensando no Duqueiroz, que vai embora na metade do ano, o Corinthians ganhou um volante aí para a sequência da temporada. Tem mais do Fernando Lázaro, falando sobre a confiança que o time acaba conquistando da torcida depois de uma vitória dessa. Vamos lá. Temporada? Obrigado. Boa noite, Bismarck. Muito satisfeito, Fernando Lázaro, pela vitória num clássico. Sei a importância, sei o que o torcedor está sentindo agora, um final de domingo desses, enfim, uma semana, né, desfrutando disso que a gente estava tendo há um certo tempo uma dificuldade de ter, por isso o tabu, a importância do clássico por isso, ao longo desse início de temporada, importante para o crescimento de um grupo que está se forjando. Eu entendo a primeira desconfiança do torcedor e ela faz parte, e eu acho que o tempo, o resultado, enfim, vários fatores vão trazendo para ele um conhecimento, uma possibilidade de avaliar um trabalho que está se iniciando, e eu acho que é isso, mais do que qualquer coisa, do que um resultado ou outro específico, é ele conseguir ir avaliando um trabalho que está se iniciando. Isso vai aos poucos tirando, claro, não tem uma amostragem grande para ter uma referência anterior, e ele vai começar a construir isso ao passar dos jogos e vai podendo aumentar o nível de confiança em relação a isso. Toma, Facincani. Olha, é uma solidez de conteúdo, né? É uma pluralidade de ideias que me chama a atenção. Descascou você, nossa senhora, gente. Ô, eu tô com a mesma opinião, O Davi Esbriça disse que o Lázaro não passa nenhuma segurança, vai cair na segunda derrota do Brasileiro. Eu acho que é um técnico que tem ainda seríssimas limitações, ainda nem o preparo para pegar uma bucha desse tamanho como venceu é importante, mas não dá para se iludir com nada, entendeu? Desculpa, isso aí contraria tudo que você está falando. 12 jogos no comando do Corinthians, 9 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 80% de aproveitamento, ganhou o primeiro clássico no primeiro jogo contra um grande rival, quebrou o tabu de 11 jogos sem o Timão vencer no Morumbi e é líder geral do Paulistão. Chupa Facincani. Sim, chupa Facincani, claro. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. O aproveitamento dele é melhor do que do Abel. É melhor, claro, tanto é que ele é o Abel. líder do Paulistão, né? A questão é que com 26 dias, um já tem um título, o outro não. Exato, os números não. Enfim. É assim, a gente não pode ser muito 80 e também não pode ser só 8. Há um trabalho aí, tá? Se você me perguntar, você quer o Tite no Corinthians? Quero o Tite no Corinthians. Eu quero o Tite no Corinthians. Mas o Lázaro todo mundo começa um dia, Facinca. Ele sabe, ele conhece, ele sabe do que é o futebol. Filho de um ex-jogador, né? Respira futebol desde criança, trabalhou em comissões técnicas do Corinthians e da seleção brasileira. Não é um cara também que caiu de paraquedas. Está tendo a oportunidade da vida. E por enquanto está abraçando. Não dá para contestar isso. Não dá para contestar isso, tá? Eu acho que esse falando ponto. aí, tá mostrando aí 12 jogos. Não dá para contestar isso. É que os são números, 7 como interino recentemente, né? Que no ano passado, foi isso? Ano passado? Sim. E essa campanha agora do Campeonato Paulista, de fato, o Corinthians ao lado do Santo André é o time que tem a melhor campanha até agora em 5 partidas, 10 pontos. Agora, o Facincani, ele tem razão quando ele diz... Nunca tem. Mas muito grande... o desafio para um cara que tá tendo essa primeira oportunidade. Mas tem que ter a primeira oportunidade. O Carille também tomava pau pra caramba. O Oswaldo Oliveira, que era assistente do Lucha, quando assumiu o Corinthians e o Lucha deixou o time pronto para ele e foi para a seleção brasileira, eu lembro, imagine, não vai durar 4, 5 jogos. Não só durou, como foi campeoníssimo no Corinthians. Então, quer dizer, para tudo tem uma primeira vez, né, Flavinho? O Thales disse que o único erro do Lázaro foi a saída do Yuri Alberto para pôr o Paulinho, de que o time joga, inclusive, melhor que o do Vitor Pereira, que também não precisa de muito, né? O tal do Vitor Pereira, com todo o respeito, Thales. Mas, enfim, né? O Ricardo Abad conosco também, o Musashi. Quem inventou que esse Cantilho é primeiro volante? Não aguento mais ver esse cara em campo. Ele tá machucado, né, Musashi? Quem que falou que joga mais do que o do VP, hein? O Thales. Thales, vamos com calma também, porque esse time, a gente também está tentando procurar alguma grande novidade. Esse time é o mesmo time do ano passado, gente. Como dizia o Cazuza, é um museu de grandes novidades. Também não mudou nada em relação ao ano passado. Não, mudou. O Romero chegou. De resto, o treinador.
Mas é o mesmo time. É o É o mesmo Fagner time, mas- jogando do mesmo jeito, é o Renato fazendo inversão. Mas, ó, uma o coisa de clima tá positivo mais se fala. gostoso, Então, tá? isso ajuda sim, tá. ao time dentro de campo, Claro, Tudo bem, né, tudo se bem. tornar Isso mais... é outra coisa. Vamos deixando o seu like, hein, gente? Ó, quero aquela meta inicial de 150 pra gente começar. Nesse exato momento, 125, só faltam 25. Já tá na live, já deixa o seu like, que isso impulsiona cada vez mais o canal da Placar. Nos ajude também esse conteúdo a se propagar, não só para você, mas para muito mais gente, para que, claro, você cada vez mais tenha essa participação aqui efetiva conosco nas nossas lives, nos chats também, Flávio Gomes.